Mestres do Universo é ridículo e esse é o maior elogio que eu posso dar ao filme. 88% do público no Rotten Tomatoes adorou o filme. A crítica ficou em 70%, no Metacritic ficou 51%, uma nota mista. E o filme abriu com 31 milhões de dólares no orçamento que ficou entre 170 a 200 milhões já no primeiro final de semana. 3 grupos diferentes, 3 reações completamente diferentes e a gente vê ali o mesmo filme. E a divisão faz todo sentido quando você entende o que Mestres do Universo decidiu ser e por que essa decisão exige que o filme seja ridículo de propósito. Hoje eu vou fazer com você aqui uma análise completa do filme, do começo até os 3 pós-créditos com muito spoiler. E eu vou te responder por que um filme com 88% de aprovação por parte do público não está conseguindo lotar os cinemas. Então fica comigo até o final do vídeo para você não perder nada sobre o novo filme do He-Man, né? Os Mestres do Universo. Tudo começou no ano de 1987, quando as crianças foram ao cinema com uma expectativa absurda, né? Que era assistir o He-Man. Na época o desenho fazia muito sucesso e eles acreditavam que o filme live action ia ser épico. Naquela época o He-Man poderia se tornar o guerreiro mais poderoso do universo quando o assunto era live action. O filme começou, a gente via Nova York, perseguição de carros, mas não tinha quase nada de Eternia. A produtora Cannon Films não tinha orçamento para construir o planeta. O resultado disso foi um total fracasso. A franquia ficou sumida dos cinemas por 39 anos. E a pergunta que ficou, que até esses dias atrás não foi respondida é: como seria um He-Man de verdade em live action? Mas antes de responder essa pergunta aí vai uma armadilha que qualquer diretor que for fazer esse filme precisava resolver. E essa armadilha é o coração de tudo que eu vou te falar aqui nesse vídeo hoje. Bom, o He-Man não é um personagem que você consegue levar 100% a sério. Ele é um príncipe musculoso que usa uma tanga de pele de animal com cabelinho Chanel, vivendo num planeta chamado Eternia, lutando contra um vilão que é literalmente uma caveira com objetivo de vida que é apenas ser mal. Não tem plano, não tem motivação profunda. Ele só quer ser mal e pronto. E isso não é uma crítica, tá? É a essência do personagem. Era simples assim no desenho e funcionava muito bem. Mas tenta você fazer um filme assim hoje em dia sem entender o que o personagem é. No mínimo você vai cometer um dos 2 erros, né? Você vai levar tudo muito a sério e trair quem era o personagem real, ou você vai tratar tudo como uma grande piada e destruir o que o fã amava no desenho. E isso é uma linha tênue. Pouquíssimos filmes na história conseguiram caminhar por esse caminho sem se perder por um deles, né? Sem escorregar por um desses caminhos e acabar com toda a obra. Travis Knight entendeu isso porque ele viveu isso. O diretor de Bumblebee cresceu assistindo He-Man, assim como nós todos, né? Ele não foi contratado para fazer um filme de super-herói genérico. Ele foi fazer um filme que ele queria ter visto quando era criança, e essa diferença muda tudo na execução da obra. A escolha que o Travis fez foi não se desculpar pelo que o personagem é. Ele abraçou o ridículo com consciência total. Ele fez um filme sabendo que era absurdo, um filme que ri de si mesmo, mas que ao mesmo tempo leva seriedade aos personagens a ponto de você se importar com cada um deles. E é exatamente essa escolha que explica a diferença das 3 notas que eu te falei no começo do vídeo. E foi também essa escolha que fez a diferença quando a gente fala sobre bilheteria, né? A primeira coisa que o filme acerta de forma inegável é o tom. Mestres do Universo 2026 é uma comédia de aventura que leva a si mesmo a sério, né? De forma intencional. Você vai ver muita piada de tiozão ali, as melhores do filme. Tem personagens que sabem que estão num mundo absurdo e não fazem questão de fingir que não estão ali. E ao mesmo tempo, quando os momentos pedem peso emocional, o filme entrega. A gente viu ali que o roteiro tem algumas mudanças, né, do desenho original, né, do material original ali. A Teela é uma guerreira fodástica ali, e ela não levanta nenhuma bandeira. Ela só é durona porque é durona e pronto, acabou. A gente vê ali que ela não precisa humilhar ninguém pra provar isso, ela vai e faz e pronto. A trilha sonora aqui merece um destaque separado, porque foi um dos elementos mais bem executados dentro do filme. A gente vê ali que tem uma mistura de orquestra épica com o rock dos anos 80, sabe? E tem um momento específico com um solo de guitarra que remete diretamente ao estilo de Brian May, o guitarrista do Queen, né? Puro suco dos anos 80 direto
diretamente na sua veia. E não como uma referência irônica, como homenagem genuína a uma era onde heróis de sunga e castelos de fantasia combinavam naturalmente com guitarra elétrica no talo. E quando o filme finalmente chegou em Eterna, que demorou muito mais do que eu esperava, mas já eu falo sobre isso, cara, o filme entregou um efeito visual muito legal, que é uma coisa que todos os fãs esperaram por 39 anos, né? Eu não esperei tanto tempo assim, porque eu nem 39 anos tenho, mas eu cresci assistindo He-Man e, cara, foi muito tempo esperando uma obra desse tipo. Vimos ali um colorido exagerado, impossível, fiel ao espírito do desenho, cenários que não pedem desculpa por serem irreais, personagens que existem naquele mundo com total naturalidade. A Canon Filmes, em 1987, não teve orçamento para construir Eternia, mas o Travis Knight construiu e valeu cada centavo. Mas o elemento que roubou a cena do filme inteiro e que protagonizou a história mais estranha de toda a divulgação foi o Jared Leto como esqueleto. E eu vou te contar uma coisa sobre o Jared Leto e esse filme que quase ninguém tá comentando. O ator praticamente desapareceu durante a divulgação de Mestres do Universo. Não foi a estreia, não apareceu nos eventos promocionais e até onde se sabe não postou nada sobre os filmes nas redes sociais. Para o vilão principal de um blockbuster de 200 milhões de dólares, isso é no mínimo bem estranho. A gente sabe que o Jared Leto tem uma relação muito complicada com o universo geek, né, com os fãs do universo geek. O Coringa dele de 2016 é frequentemente citado quando a gente fala do ator e sobre um erro de casting, né? Ali foi uma desaprovação total por parte do público. Foi uma porcaria, pra ser sincero. E quando eles anunciaram que o Jared Leto faria parte do He-Man, que interpretaria o Esqueleto, que é um dos personagens mais icônicos da série, parte dos fãs, né, começaram a revirar os olhos ali. Boa parte dos fãs não gostaram do anúncio de que o ator faria parte da história de He-Man. Então você assiste ao filme e o esqueleto de Jared Leto é excelente, com uma voz grave, caricata, que vai direto do desenho para a tela, divertida, ameaçadora, completamente autoconsciente de ser o vilão, sem deixar de ser ameaçadora. Ele entende o personagem de um jeito que parece impossível depois do histórico recente do ator. A motivação do esqueleto nesse filme? Bom, ele é mau porque tem uma caveira no lugar do rosto dele. Sim, sem origem trágica. Sem trauma de infância, ele aceitou o que ele é e foi pra cima. E de alguma forma bizarra, essa história do esqueleto é muito boa. Ficou melhor do que qualquer coisa que eles poderiam ter inventado pra colocar no lugar. Foi bem fuleiro, mas foi muito honesto, né? Você tem que concordar com isso. Tem uma cena no ato final do filme, e eu não vou entregar aqui, que questiona a motivação do esqueleto, né? E ele entrega uma resposta com uma simplicidade devastadora. Você vai rir bastante e talvez até aplaudir ao mesmo tempo, né? É o tipo de momento que fica. Nicholas Galitzine como He-Man funciona da mesma forma que o Jared Leto funciona como esqueleto. Simplesmente pelo fato do ator entender o que o personagem precisava ser. O Príncipe Adam passa 15 anos na Terra como um cara desajustado que resolve conflito tentando conversar o tempo todo. Quando o Adam se transforma em He-Man pela primeira vez, o cinema foi a loucura. Eu vi vídeos aí que quando ele levanta a espada e fala "eu tenho a força, irmão", tem gente que levantou aplaudindo como se fosse uma final de Copa do Mundo, galera gritando, galera curtindo ali, assobiando. Mas no cinema que eu assisti aqui em Londrina, que a galera se conteve, tá? Algumas pessoas ali a gente via que tava mais eufórica, mas era um ou outro, não foi todo mundo não, igual eu vi nos vídeos. E tem a passagem de tocha, né? O ator Dolph Lundgren, que foi o He-Man original lá em 1987, aparece no filme como um personagem sábio e humano que aconselha o Adam. A gente pode falar que foi pequeno na narrativa, mas enorme emocionalmente. Meu, pra gravar esse vídeo aqui eu tive que assistir esse He-Man de 87 e o filme é ruim de verdade, tá? Não recomendo ninguém assistir não, vai por mim. Mas agora eu vou falar pra você qual foi o maior problema pra mim sobre Mestres do Universo de 2026, né? E claramente o maior problema tá no primeiro ato, o filme fica muito tempo na Terra. Não que as cenas ali sejam ruins de fato, tá? O humor até funciona, foi interessante ali ver o Adam como consultor de RH. Mas o ritmo na Terra é totalmente lento, né? A gente vê ali o Adam procurando a sua espada e essa parte aí não é muito legal. E quando o Eternia chega, você começa a pensar, pô, se o filme tivesse ficado mais tempo em Eternia, ele ia ser muito mais legal. Então esse pra mim é o maior problema de Mestres do Universo, né? O tempo que eles dedicaram ali na Terra, já que eles poderiam ter dedicado mais tempo em Eternia. E a Terra também não era tão relevante, né? Já que isso nunca existiu nos desenhos. O que a gente queria mesmo era ver o He-Man metendo a porrada na galera em Eternia logo. O 51 no Metacritic é consequência direta disso. A crítica especializada que esperava uma aventura épica encontrou um primeiro ato que parece outra coisa. O público que foi pelos trailers e pela nostalgia até saiu satisfeito. São dois grupos com expectativas tão diferentes que talvez fosse impossível satisfazer os dois ao mesmo tempo. E dito isso, chegamos aqui num problema bem
bem sério. O que 30 milhões de dólares na estreia revelou sobre o filme que nenhuma análise consegue resolver. Mestres do Universo mergulhou na nostalgia com total consciência. O filme é pra quem cresceu nos anos 80, 90 e até 2000. Isso aí foi uma escolha corajosa e honesta, mas quando se trata de mercado tem suas consequências. Quem foi ao cinema e gostou do filme foi exatamente esse público aí dos anos 80, 90 e 2000. Já os jovens sem conexão com a franquia tiveram um impacto totalmente diferente. E assim, pro filme se pagar, ele precisa atingir no mínimo 425 milhões de dólares. Mas no seu primeiro final de semana, ele atingiu apenas 31 milhões de dólares mundialmente. De 31 para 425, cara, é muito chão que o He-Man tem que percorrer ali, e eu acho que ele não vai atingir o mínimo, tá? Bom, o filme tem 3 cenas pós-créditos e a última é só uma brincadeira, mas vale muito a pena você assistir todas, tá? E tem uma das 3 cenas que só a galera da velha guarda vai conseguir entender. E eu não vou estragar o seu momento aqui, mas se você cresceu assistindo o He-Man, você vai entender muito bem do que eu tô falando. O segundo pós-crédito é um setup de sequência que mostra que Travis Knight tem uma continuação mapeada, tá? Ele já pensa aqui no He-Man 2, ou melhor, Mestres do Universo 2. E aqui está a ironia mais cruel do filme, ele deixou a porta aberta de propósito no universo que eu genuinamente queria ver expandido, e a bilheteria pode não deixar isso acontecer, né? Lembra aí que de 31 para 425 tem muito chão para percorrer. E sendo bem sincero, se o filme não se pagar, por mais que o público tenha gostado, né, 88% aí de aprovação do público, se não atingir o mínimo ali pro filme se pagar, não vai ter He-Man 2. E eu torço muito pro filme se pagar logo e que tenha assim uma continuação. Mas enfim, Mestres do Universo é um filme ridículo. E sim, é completamente ridículo, barulhento, colorido e não pede licença pra ser nada disso. E é por isso que o filme funciona. E funciona porque é raro, cada vez mais raro, um filme que entende o que ele realmente é. Um filme que foi feito com carinho, especialmente pro fã daquele universo. E pra ser sincero com você, não é o filme do ano, não é uma obra-prima. Mas foi uma experiência legal que eu tive no cinema que raramente eu já tive, tá? Uma experiência de algo que foi feito pra um fã. Uma coisa que foi feita que cresceu comigo ali, né? Cresci assistindo He-Man e agora ver isso em live action foi muito legal. Sem os caras pisarem em ovos, né? Os caras fazendo piadinha de tiozão, piadinha de quinta série, né? Muito momento lá ele ali. Os personagens zoando entre si. Foi muito legal ver isso aí. Foi uma experiência muito agradável. E eu acho que se você é fã de He-Man, um fã da velha guarda, eu acho que vale muito a pena a experiência. Você ir lá no cinema ou esperar sair em algum stream, né? Mas curtir o He-Man de alguma forma. Mas agora eu quero saber de você. Você foi ao cinema assistir Mestres do Universo? O que você achou sobre o live action do He-Man? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação para você não perder nada sobre a cultura geek. Se aparecer o botão hypar aqui embaixo, clica nele, hypa, isso vai ajudar o vídeo a ser mais entregue pelo YouTube. Não esquece de deixar o like também, que é muito importante, tá? E eu vou ficando por aqui, mas te vejo no meu próximo vídeo.